Olá, amados e queridos irmãos, Pastor Luiz Augusto por aqui mais uma vez para trazer um recado de Deus para o seu coração. Tem sido um imenso prazer para mim poder estar compartilhando algo de Deus. O intuito desse canal é que você possa ter uma palavra que te fortaleça a cada dia e o intuito maior é evangelizarmos, porque a palavra de Deus ela diz que a missão do Evangelho de Cristo é alcançar os quatro cantos do mundo. Eu estava vendo uma matéria de reportagem esses dias sobre a Coreia do Sul, os sul-coreanos. E eu estava vendo ali que 50%, metade do país, eles são ateus, não tem nenhuma religião, né? São pessoas que não têm conhecimento nenhum do Senhor. Uma outra metade é budista, de outras religiões, mas não conhecem o Senhor, não professam a fé no Senhor. E meu irmão, minha irmã, está aí, né, a instante necessidade de que nós possamos ser grandes evangelistas do Senhor. E Deus abriu a porta, amados, deste canal. Deus colocou, foi uma coisa que nasceu, né, no meu coração, inspirado por Deus. E você que me assiste, é uma dessas pessoas que o Senhor quer que seja um parceiro para que possamos compartilhar e alcançar muitas vidas. Jesus ele disse assim, façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então eu quero trazer aqui uma palavra para você nessa oportunidade, no livro de Jeremias 17. Você que pode acompanhar, diz assim a palavra. Jeremias 17, versículo de número 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Você, meu irmão, minha irmã, já deve ter conhecido, já ouviu falar daquelas pessoas que se acham sempre certas, que acham que nunca erram, que acham que sempre têm a verdade. E a verdade, meu irmão, minha irmã, o símbolo dela é uma espada. E a espada nós sabemos que pode ser uma arma mortal, não é? Então isso significa o seguinte, que a verdade ela não pode andar sozinha. Eu não posso simplesmente dizer que eu sempre tenho a verdade. Quantas pessoas você já conheceu que quando acham que estão certas, viram um rolo compressor que sai amacetando todas as pessoas, um trator que ninguém consegue segurar. Mas, quando se fala a palavra verdade, tem que ter um cuidado. Porque por que os países brigam, tem guerras? Porque um acha que tem mais verdade do que o outro. Por que o casal, o marido, a mulher brigam? Por causa da verdade, que um acha que é muito mais certo do que o outro. E acontecem às vezes até mesmo separações. Jesus, ele não disse apenas que ele é a verdade, ele disse que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então a vida também precisa estar andando lado a lado. Então eu quero que você medite comigo de que o nosso coração às vezes pode nos enganar. De que às vezes nós podemos achar que temos toda a verdade. Só que quando nós nos achamos certos demais, nós não queremos ouvir o outro lado. Nós não queremos que outras pessoas possam expor também as suas razões, porque achamos que só a nossa é que deve prevalecer. Então preste muito atenção nessa palavra. A Bíblia Sagrada diz que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, qual é a melhor maneira de você lidar com a verdade? Você fazer com que ela tenha duas coisas, a verdade em amor. Quando você tem o amor e a verdade, você não se sente o dono da verdade, você passa a ter paciência, você passa a ter mais mansidão, você passa a falar de uma maneira menos agressiva. Por quê? Porque você tem a verdade e o amor ao mesmo tempo. Timóteo recebeu a carta de Paulo dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então ela tem que manejar ela, o marido ter manejo com a verdade quando vai falar com a esposa, vice-versa. Então a palavra diz que nós não podemos confiar totalmente no nosso coração, amados. E diz aqui ainda, o capítulo 17, o versículo 4 para o nosso elevo espiritual. Diz assim, assim por ti mesmo te privarás da herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem
que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, a pessoa que se apega demais nas verdades dela, ela nunca quer ouvir o outro lado, apenas a sua própria verdade. E a palavra de Deus está dizendo que ela vai ser a tamargueira. Né? Pastor, o que seria tamargueira? É uma planta de deserto que só ela consegue viver lá, longe de tudo, longe de todos. Né? É aquela pessoa que ela acaba se isolando do mundo, achando que ela é a única detentora da verdade. Então, a própria Bíblia Sagrada diz, amados, que nós precisamos conviver, mesmo com aquelas pessoas que muitas das vezes não vivem na palavra de Deus, que têm uma vida até mesmo errada. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. O Senhor Jesus, ele comeu na casa de Zaqueu, ele esteve na casa de Simão, o fariseu, permitiu que a mulher pecadora ungisse os seus pés, não deixou apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, por mais que você e eu conheçamos a verdade que é Jesus, não podemos deixar de ter o amor de Deus, para podermos usar essa verdade e pregá-la, não para produzir morte, mas para produzir vida. E aí a Bíblia Sagrada fala que a pessoa que se sente a dona da verdade, será como a tamargueira do deserto. Aí diz aqui, ó, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por quê? Porque ele será como a tamargueira do deserto. Né? Versículo 7, ó. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então, por mais que você é uma pessoa de Deus, que anda na verdade, seja um homem, uma mulher que põe a sua confiança no Senhor, que espera no Senhor, que tenha confiança nele, porque você vai ser uma árvore plantada. Olha a diferença entre ser uma tamargueira lá no deserto sozinha. Você vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar fruto, e quando vier a seca ou o calor, sua folha vai continuar verde, porque Deus vai te sustentar. E ainda diz o versículo 9, né? E enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Então, meu irmão, minha irmã, para nós concluirmos a nossa mensagem desta oportunidade, tinha um caçador que o bichinho de estimação dele era uma raposa. E a raposa tinha muito carinho pelo caçador, era companheira, né? Era o seu grande animal de estimação. E o caçador tinha um bebê recém-nascido, que todas as vezes que ele saía para caçar, o que aconteceu? Ele deixava a raposa, confiando nela, que ela guardava o seu filho. E todas as vezes ele fazia isso. Quando ele voltava, ele era recebido pela raposa e estava tudo em segurança. Mas o homem começou a ficar desconfiado, devido à raposa ser um animal selvagem e ele ter uma criança, um bebê. E toda vez ele começou a ficar pensativo. Um dia, quando ele chega da sua caça, a raposa foi lhe receber com um focinho sujo de sangue. Na hora ele tirou a conclusão, ele disse: com certeza ela atacou meu filho. Ele pegou o machado e atacou a raposa num golpe e matou a raposa com uma machadada. Quando ele correu no berço do seu filho, tinha uma cobra do lado morta. Ou seja, a raposa matou a cobra para proteger o seu filho, e não ao contrário. Então, quer dizer, ele tomou uma atitude precipitada, baseado na sua própria verdade. Então, o resumo dessa lição é o seguinte: quando você achar que você tem toda a verdade, toda a razão, sempre ouça o outro lado, sempre escute as duas versões, porque a Bíblia diz que o Senhor nos guiará a toda a verdade, e a direção de Deus é o que deve prevalecer nas nossas vidas. Queridos, esta foi mais uma ministração da parte de Deus. Se você ouviu e Deus tocou no seu coração, não fique só com você, com esta palavra. As pessoas compartilham por aí tantas coisas que não edificam, não é verdade? Então vamos compartilhar vida. Então compartilhe com o maior número de pessoas, em redes sociais, e se inscreva no canal.
Você vai achar aí neste vídeo em escritas vermelhas, inscrever-se. Clique em inscrever-se, assine o sininho que vai abrir uma aba, coloque todas e nós vamos sempre ter diariamente uma palavra de Deus como esta para abençoar a sua vida. E compartilhe, amados, com muitas pessoas. A intenção deste canal é evangelizarmos muitas vidas através desta palavra e do seu compartilhamento vão receber esse Jesus. Forte abraço, até a próxima oportunidade.